O uso da balança. Quando imaginamos um laboratório de química, logo vem à nossa mente equipamentos extremamente sofisticados e de difícil compreensão. Porém, as mais importantes descobertas no estudo da matéria decorrem do uso sistemático de um aparelho simples e comum, que é a balança. O emprego da balança possibilitou a descoberta de importantes leis que descrevem quantitativamente as reações químicas, permitindo grande salto no entendimento da composição das substâncias e fortalecendo a teoria atômica, como ferramenta fundamental para a compreensão do comportamento da matéria. Nesta aula, iremos estudar as principais leis ponderais. São relativas ao peso e suas explicações apoiadas na teoria atômica de Dalton. Você está pronto? Então vamos lá. Lei de Lavoisier e Lei de Proust. Vamos falar sobre as leis ponderais, que foram as primeiras leis químicas descobertas por meio do uso de uma balança. Então, a balança é um instrumento central para a descoberta das leis ponderais. A primeira lei é Lei de Lavoisier, conhecida como a Lei da Conservação das Massas. Lavoisier, ele anuncia que para uma reação química, as massas dos reagentes é igual à massa dos produtos. Então, a massa de A, isso aqui é uma reação genérica, então a massa de A, a massa de B, isso é igual à massa de C mais a massa de D. Lei da conservação das massas. Aqui eu tenho dois exemplos: gás, hidrogênio, mais gás oxigênio, formando água. Síntese da água. Bom, se você somar os reagentes, gás, hidrogênio mais gás oxigênio, 8 mais 64, eu vou ter aqui 72 gramas. 72 gramas de reagente. Qual a massa de água obtida? Massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Portanto, eu vou ter 72 gramas de água. Vale ressaltar que as leis ponderais é o berço do cálculo estequiométrico. Tudo aquilo que você vai estudar em cálculo estequiométrico, você vai perceber que a raiz ela está aqui na lei ponderal. Aqui um outro exemplo. Uma reação de ácido-base. Ácido mais base, formando sal e água. Eu quero descobrir a massa da água. Bom, eu sei que a massa antes tem que ser igual à massa depois. Se você fizer a soma aqui, 40 mais 36,5 gramas de reagente, isso aqui dá 76,5 gramas, que tem que ser a massa depois. Tem que ser igual a 58,5 gramas de sal mais X. E isso aqui vai dar 18 gramas. Isso foi uma constatação que Lavoisier percebeu. Olha só um fato interessante. Imagina uma balança de prato. Aqui. Uma balança de prato. Em cada lado da balança, eu vou colocar um pedaço de carvão, que tem praticamente carbono. Então, coloquei aqui 10 gramas de carbono do lado esquerdo e 10 gramas de carbono do lado direito. 10 gramas de carbono para cada lado. Bom, como a massa é a mesma inicialmente, ela está equilibrada. Agora eu vou queimar o carvão. Vou queimar o carvão do lado direito. Então, queimei o carvão aqui do lado direito. Quero saber o que vai acontecer com essa balança no final do experimento.
Bom, o que é queimar o carvão? Então, eu tenho aqui o carvão, que é sólido, né? Representado aqui pelo carbono. Queimar, ele vai reagir com gás oxigênio do ar e vai formar aqui CO2, que é o gás carbônico. Olha só, é uma reação que forma gás. Como esse experimento foi feito em frasco aberto, aqui, esse gás carbônico, certo? Ele vai embora e vai ser dissipado para o meio externo. Se ele vai embora, o lado direito vai ficar mais leve. Então, ele vai subir. Então, o lado direito da balança sobe, enquanto o lado esquerdo desce. Então, essa balança vai desequilibrar. E esse lado aqui desce, enquanto esse lado direito aqui sobe. Sobe porque fica mais leve. Isso é fácil de você imaginar. Quando você faz churrasco, por exemplo, e queima o carvão, no final do processo só sobra cinza, que é muito leve. Ah, mas então o que aconteceu com a massa? Lavoisier estava errado? Não, é porque foi uma reação que houve formação de gás. E o gás, ele vai embora. Como esse gás vai embora, houve uma perda de massa aqui. Tudo bem? Agora, se essa queima fosse feita em um frasco fechado, os dois pratos continuariam equilibrados, porque em frasco fechado não existe perda de massa, tá? Outro exemplo também importante, só que agora eu vou colocar bombril e a palha de aço. Então, colocar palha de aço, que é feita praticamente de ferro, aqui nesses dois pratos da balança. No início, essa balança aqui está equilibrada, porque a massa é a mesma. Então eu tenho 2 gramas de ferro para cada lado. 2 gramas de ferro do lado esquerdo, 2 gramas de ferro para o lado direito. Vou queimar a palha de aço do prato do lado direito da balança. O que vai acontecer com a balança no final do experimento? O que significa queimar o metal? Quando a gente queima o metal ele vai reagir. Então eu tenho aqui o ferro, que é um metal, ele vai reagir com o oxigênio do ar e vai formar um óxido iônico, que é sólido, tá? Então só para balancear, 4 ferro, 3 O2, 2 óxido de ferro, que é o óxido iônico. Então olha só, você tinha ferro, certo? Na queima desse ferro, incorpora aqui o oxigênio do ar. Então a massa do produto dá a impressão aqui que é maior. Então o lado direito vai ficar mais pesado. Então aqui o símbolo aqui de queima e aqui o oxigênio do ar incorporando na massa do ferro. Portanto, esse lado aqui vai ficar mais pesado, porque o ferro incorporou esse oxigênio aqui do ar, ok? Então esse lado da balança aqui desce e esse lado aqui sobe. É claro que esse aumento de massa só foi verificado porque essa queima foi feita em frascos abertos. Em frasco fechado, do começo ao fim, essa balança continuaria equilibrada. Isso acontece para a queima de qualquer metal. Se você pegar um metal e reagir com o oxigênio do ar, você vai formar um óxido iônico. E esse óxido em um frasco aberto vai dar a impressão que ele é mais pesado. Na verdade,
a massa do óxido iônico aqui é a massa do metal mais a massa do oxigênio, que antes não foi registrado, tá? A segunda lei dessa aula é a lei de Proust, ou lei das proporções definidas. O que Proust percebeu? Ele percebeu que para a mesma substância, certo? Independentemente da sua origem, a composição em massa é constante. Então, no caso da água, independentemente da origem, a composição é 11% em massa de hidrogênio e 89% em massa de oxigênio. E o que significa isso? Significa que para 100 gramas de água, 11% é de hidrogênio e 89% de oxigênio. É claro que essa relação em massa se mantém. Se eu dobrar a quantidade de água, então, se eu tiver aqui 200 gramas de água, eu vou ter o dobro de hidrogênio, 22 gramas de hidrogênio, e o dobro de oxigênio, ok? Essa proporção é constante, independentemente da origem da substância. Essa relação vale para uma substância e vale para uma reação também. Então, olha só, dois experimentos aqui. O primeiro experimento, 6 gramas de hidrogênio e 28 gramas de nitrogênio e 34 gramas de amônio. Repare a lei de Lavoisier. 6, 28 e 34 gramas. Segundo experimento, eu dobrei a quantidade de hidrogênio, de nitrogênio e dobrou a quantidade de amônio. Então, observe que automaticamente as massas dobram. Então, dobrou o hidrogênio, dobrou o nitrogênio e dobra o amônio. Para manter a proporção, né? Então, a lei de Proust, que vale para uma substância, eu posso entendê-la para uma reação química. Uma forma de mostrar a lei de Proust é que a razão é constante. Como assim? Se você pegar a massa do primeiro experimento e dividir pelo segundo, vai ser igual a massa do hidrogênio no primeiro experimento dividido para a massa do hidrogênio do segundo experimento, que vai ser igual a massa do nitrogênio do primeiro experimento dividido para a massa do nitrogênio do segundo experimento, que vai ser igual a massa da amônia do primeiro experimento dividido para a massa da amônia do segundo experimento. É uma forma de mostrar a lei de Proust. Agora vamos pegar um exercício aqui. Síntese da água. Hidrogênio mais oxigênio formando água. Então aqui eu tenho esses experimentos, certo? Aqui eu tenho a massa do reagente, hidrogênio e oxigênio, e aqui a massa do produto. E reparem, tem excesso. Excesso é aquilo que sobra no final da reação. Para estudar a lei de Lavoisier e Proust, recomendo você primeiro tirar o excesso. Olha o primeiro experimento. Tem 3 gramas de hidrogênio e 30 gramas de oxigênio, formando X de água. Quero descobrir a massa da água. Primeiro, descobrir quanto reage de oxigênio, efetivamente. Então, eu tenho 30 de oxigênio, tá? E sobraram 6 de excesso. Significa 30 menos 6 de excesso, significa que foram consumidos aqui 24 gramas de oxigênio.
ok? Para descobrir a massa de água, eu vou trabalhar com a lei de Lavoisier. 3 gramas de hidrogênio mais 24 de oxigênio forma aqui 27 de água. A massa de água, é a massa do produto, é 27 gramas, ok? Quero descobrir quanto de oxigênio tem em excesso no experimento 2. Bom, esses 2 gramas, na verdade, aqui, é uma parte que reage e uma parte que sobra. Quanto sobra? Para isso, eu vou descobrir quanto reage efetivamente. Então, lei de Lavoisier, massa antes tem que ser igual a massa depois. Eu tenho aqui 1,8 no produto, então 1,8 menos 0,2, eu tenho aqui 1,6. Só que aqui é 0,2. Para 1,8, aqui é 1,6 grama de oxigênio. Tenho 2, reage 1,6, vai sobrar 0,4 grama de excesso. A lei de Proust, ela pode ser verificada quando você tirar o excesso, tá? Então, 3 dividido por 0,2, isso é igual a 24 dividido por 1,6. E não 30 dividido para 2. Então, para trabalhar as leis, recomendo você retirar o excesso. E é isso aí, moçada. Faça um exercício.